Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio deste podcast que tem o tema Aplicações das inovações tecnológicas no processo da compostagem. Vamos descobrir o que é que a compostagem tem a ver com tecnologia e também o que é que faz o engenheiro ambiental no meio disso tudo. Bom, para começarmos, é interessante sabermos o conceito de inovação. Inovar significa tornar novo, ou seja, renovar, melhorar uma coisa que antes já existia. Um belo exemplo disto é a forma de estudarmos. Vocês sabiam que antigamente, nossos pais, nossos professores, creio que eles dizem muito isso hoje em dia, que antigamente eles estudavam apenas por livro. A única fonte de pesquisa deles era o livro. Hoje em dia, nós já temos como uma inovação tecnológica um celular, um computador, um tablet, todos esses aparelhos eletrônicos que servem como ferramenta de pesquisa e de estudo e vieram aí para otimizar esse processo, trazer mais eficiência. Hoje em dia, um aluno, ele quando quer saber algum significado de alguma palavra, quando ele quer saber o conceito de alguma coisa, ele não corre mais para um dicionário, não corre mais para um livro. As pessoas têm tudo isso na palma da sua mão, que é o celular. Um belo exemplo também são as máquinas fotográficas. Antigamente elas eram bastante manuais. A gente via máquinas que precisavam de filmes, de revelação, para poder sair uma foto, demorava bastante. Hoje em dia nós temos uma câmera fotográfica no nosso próprio celular. Então, uma coisa que vale frisar nessas tecnologias, nesse avanço dessas tecnologias, é que elas sempre vêm com um objetivo. A gente vê que esses avanços tecnológicos, tanto na forma de estudar como este meio de comunicação que é o celular, eles tiveram objetivos: melhorar aquilo que já existia, ou seja, aperfeiçoar a forma de comunicar-se, a forma de estudar-se, agilizar o processo de tirar uma foto, enfim, todos estes são exemplos de inovações tecnológicas. E no mercado de trabalho, atualmente estamos aí em pleno século XXI, onde a tecnologia está batendo disparada. Vemos aí que a tecnologia tem avançado bastante. O conceito de inteligência artificial, o sistema das coisas, programação, tudo isso aí está bastante inserido no cotidiano das pessoas e também no mercado profissional. Por isso ele tem se tornado bastante competitivo. E isto é porque as empresas elas têm que sobreviver a este mercado que está continuamente avançando. Elas precisam inovar para não ficarem paradas, estagnadas ou retrocederem. A empresa que inova ela está sempre um passo à frente. Por isso, o profissional que trabalha nela ou que vai trabalhar precisa acompanhar esse processo. O engenheiro ambiental ele precisa ter esse conhecimento de programação, de inteligência artificial, de mexer no computador, a informática básica, no mínimo, um engenheiro precisa saber. Pois se a gente vai trabalhar com técnica de solucionar problemas, é interessante trabalharmos com a tecnologia, que, como já foi falado aqui no início, ela veio para facilitar, para otimizar e trazer eficiência para os processos, para os produtos que a gente vai construir. Bom, a modernidade na compostagem, nós vemos que uma aluna chamada Júlia Reis, eu vou até ler um depoimento aqui que ela trouxe. A Júlia, ela desenvolveu no seu trabalho de conclusão de curso um projeto que é a composteira elétrica. Isso mesmo, uma composteira elétrica. Sabemos que a compostagem é um processo que demora entre 90 a 120 dias para que se obtenha um fertilizante. Compostagem, primeiro é importante sabermos o conceito, é o processo biológico e natural onde o lixo orgânico, ou seja, resíduos orgânicos que produzimos dentro da nossa casa, a exemplo, casca de bananas, casca de ovos, casca de legumes, resto de legumes, frutas, borra de café. A gente sabe que o brasileiro ele ama um cafezinho, Então aquele pozinho do café que sobra, ele serve para compostagem. E temos também as folhas secas. Quando você vai varrer o seu quintal, você junta ali aquele monte de folha seca que cai daquela árvore que você tem lá no seu quintal. Aquilo ali também vai para compostagem. E tudo isso junto, numa composteira, numa vasilha, que a composteira, ela funciona como uma grande vasilha para fazer este processo. Ele vai ser feito através de micro-organismos, através de bactérias, de fungos que ali estão
que vão produzir um fertilizante natural. E este fertilizante vira um belo adubo para as suas plantinhas. A gente sabe que hoje em dia, né, temos donas de casas aí, homens também, que amam, que adoram uma plantinha dentro da sua casa. Então, mas veja, esse processo requer cuidados. Que cuidados são esses? É necessário ter o controle do pH, o controle da umidade e o controle da temperatura. Ou seja, você não vai fazer uma compostagem de qualquer jeito. Como eu já falei aqui do que é usado na compostagem, o lixo orgânico que é usado, ele é necessário ser colocado em camadas. Ou seja, primeiro a gente coloca uma camada seca, a exemplo, as folhas secas, né, do seu quintal. Depois você vem com a camada mais úmida. Bom, e ao fazer um monte de camadas, você tem que cobrir com uma lona para que ali o cheiro não se prolifere, não venham moscas, enfim, não venham insetos indesejados. E ali, depois de um bom tempo, depois de você mexer bastante, ter esse cuidado com a umidade e não encharcar demais, é que o processo vai se transformando num adubo, num fertilizante. Com a composteira elétrica, esse processo não precisa de tanto cuidado da gente. A composteira elétrica ela foi desenvolvida com capacidades para 2 kg para 5 kg, dependendo da que você comprar. Nelas vem uma marcação indicando até a quantidade que elas suportam. Você despeja o lixo orgânico ali e ela faz todo o resto do trabalho sozinha. Não precisa você colocar água, não precisa você ficar checando nada. A composteira elétrica vai fazer tudo por você ali. E em apenas um dia, ou seja, em até 24 horas, você consegue o seu adubo. Ou seja, um processo que demora 90 a 120 dias, você consegue em apenas um dia, graças a essa composteira elétrica. Ou seja, graças, né, melhor dizendo, à tecnologia que está avançando, essa inovação tecnológica. E a Julia Reis, ela comenta que queria criar, ela diz em suas palavras, eu queria criar uma composteira diferente das tradicionais, sem minhoca, odor, mais rápida e eficiente, com cara de um eletrodoméstico mesmo. E ela conseguiu. Nós, donos de casa, né, você aí, em sua própria casa mesmo, você pode ter sua composteira elétrica e depois obter o seu próprio fertilizante ou adubo. Uma coisa, né, que eu diria que é, infelizmente, em nosso país, nós produzimos 52% de lixo orgânico. Esses 52 são de uma média de 80 milhões de toneladas de lixo. Desses 80 milhões, 52% são lixo orgânico. Desses 52 que a gente tem, apenas 2% são composto. Ou seja, 2% se transformam em fertilizante, em adubo. Alguns estudiosos até dizem que isso é um grande desperdício de dinheiro. Você jogar fora o seu lixo orgânico, você está jogando fora dinheiro. Porque se você não quer usar o seu fertilizante em casa, você pode produzir em larga escala para poder vender. É isso que muitas empresas fazem. Há empresas, associações, cooperativas que produzem compostagem em larga escala. Alguns até necessitam de micro-organismos ou bactérias e eles compram, né, de lugares para otimizar este processo. Podem utilizar aí a tecnologia a seu favor. Bom, voltando para o conceito de tecnologia, nós vemos que a internet das coisas é um pensamento, é um conceito que vem aí se dispersando bastante em pleno século XXI. Eu tenho certeza que você já ouviu falar da tecnologia 5G, que vem aí para otimizar os processos, para acelerar no compartilhamento de dados, uma internet muito mais rápida. E esse termo ele não surgiu agora, ele vem lá de 1999, através do cientista britânico Kevin Ashton. Kevin, ele trabalhava na identificação da radiofrequência e o seu pensamento já era nisso de fazer com que os objetos, os produtos, os eletrodomésticos, melhor dizendo, eles se comunicassem com os seres humanos, eles fossem assim mais próximos da gente, melhor dizendo. Ou seja, o conceito mais formal da internet das coisas são sistemas de dispositivos e sensores que são interconectados e coletam e compartilham dados. E essa tecnologia vai permitir que os objetos se comuniquem e troquem informações. Como a gente utiliza isso dentro da compostagem? Bom, um exemplo é se o fabricante ele vai construir uma composteira elétrica e vai vender ela. Ele utiliza ali neste produto sensores, chips ou até software para que venham mostrar o desempenho destes produtos. Ou seja, uma pessoa que desenvolve um eletrodoméstico para ficar na sua casa, né, uma composteira elétrica, e coloca ali esse software, esse chip ou até um sensor, ele pode acompanhar de onde está, se aquele objeto está realmente cumprindo com a sua função, se ele realmente está desempenhando o seu papel.
E isto pode ajudar a empresa, pode ajudar o desenvolvedor a melhorar os seus produtos, a melhorar ainda mais a sua relação com o cliente. Se há algum problema com o produto, ele vai poder identificar através dos dados que aquele sensor, que aquele software que está instalado ali naquele produto vai enviar para ele. Ou seja, a internet das coisas veio para revolucionar o mundo. E o cientista britânico, ele já criou essa expressão para descrever a rede que vai conectar os objetos do mundo físico à internet. Ou seja, são duas coisas que vão andar lado a lado, que vão trabalhar em conjunto. E o papel do engenheiro ambiental em todo esse processo é estar sempre acompanhando essas tecnologias que vêm aí, sempre inovando o mundo, né? Que vem aí para melhorar e otimizar ainda mais nossas experiências. Sabemos que o papel do engenheiro ambiental é solucionar problemas, detectar e solucionar problemas. Eu costumo dizer que o engenheiro ambiental ele funciona como uma ponte. Veja, deste lado nós temos a economia e deste outro nós temos o meio ambiente que precisa ser preservado. Mas o engenheiro está aqui no meio. O engenheiro ele vai desenvolver tecnologias, vai poder desenvolver ferramentas, aí, softwares, até a engenharia trabalha muito com isto, vai desenvolver todas essas ferramentas para que a economia possa ser aproveitada dos recursos naturais, e isto sem que haja um impacto negativo no meio ambiente, pois a gente sabe que os recursos estão lá para a gente usar. Uma empresa ela precisa da matéria-prima para fabricar o seu produto. Da onde ela vai tirar se não for do meio ambiente? Para isto, se existe uma pessoa que está retirando, tem que ter outra para proteger, para estar ali avaliando aquele impacto. E não basta somente a gente avaliar, é necessário a gente detectar e buscar soluções para este processo, né, para estes impactos sociais e ambientais. Nós temos, na instituição da Universidade Federal Rural de Pernambuco, temos o curso da Engenharia Ambiental. Nós temos ali alunos que vão cursar a disciplina de Projetos da Engenharia Ambiental 1 e Projetos da Engenharia Ambiental 2. A primeira acontece no terceiro período, a segunda acontece lá no sexto período, já quase no finalzinho do curso. E pode até haver um projeto de Engenharia Ambiental 3, já mais perto do final do curso. E nesse projeto, ali o engenheiro já vai estar com a cabeça mais formada, já apto para desenvolver um software pronto para entrar no mercado. Ou seja, é necessário conhecimento de programação, é necessário um conhecimento de inteligência artificial, melhor dizendo, e também o conhecimento da internet das coisas. Nós desenvolvemos alguns aplicativos. Tivemos aí a pandemia no ano de 2020 e muitas aulas foram remotas. E alunos que estavam passando por este período, nas aulas remotas, os professores eles adaptaram esta disciplina. Se os alunos não podiam estar em sala de aula construindo algum projeto, então eles pensaram, eles podem produzir da sua própria casa. E que projeto seria este? Justamente seria um aplicativo, ou seja, utilizaram-se de seus conhecimentos de programação para desenvolver um aplicativo que pudesse ajudar as pessoas de alguma forma relacionada a impactos ambientais. Nós temos uns alunos que construíram o aplicativo chamado Residuca. O Residuca ele serve para trazer o conhecimento da destinação correta de resíduos sólidos. Veja que interessante. Até então, antes, talvez, a gente não tinha um aplicativo deste que trouxesse a gente informações sobre resíduos sólidos. Ainda mais no país, onde um quadro de mais de 50% do lixo é lixo orgânico, é resíduo orgânico que pode ser composto, que pode ser reutilizado, e apenas 2% desse lixo ele vira adubo, ele vem a ser reutilizado. Então, é interessante que hajam profissionais capazes de construir ferramentas como estas, ferramentas que venham auxiliar as pessoas no cotidiano, que venham facilitar mesmo o nosso processo no dia a dia e trazer esse conhecimento. Engenheiro completo, ele deve conhecer pelo menos as noções básicas de programação e assim, através do seu conhecimento de ecologia, de todas as outras matérias que ele aprende durante o curso, ele pode, enfim, ajudar de alguma forma o meio ambiente. Isto não somente observar o problema e ficar de braços cruzados, nós podemos sim ter a capacidade de desenvolver ferramentas para ajudar e solucionar todos estes problemas. Mas isso só vai depender da nossa dedicação e também do nosso esforço em aprender e buscar sempre inovar. Então é isso, pessoal. Terminamos por aqui o primeiro episódio deste podcast. Esperamos que vocês tenham gostado e quem sabe nós voltamos com outro.